Obviamente, a Venezuela, se o Maduro continuar no poder, o que eu não sei se é o mais provável, se não é, eu até fiz uma enquete lá no meu canal do Instagram, e eu fiquei surpreso com a resposta, que boa parte do pessoal falou que ele vai continuar no poder. Porque já vimos esse filme antes. Já aconteceu, teve Você revolta. ficou surpreso? Eu achei que o pessoal ia se deixar levar pelas notícias de agora e protesto, achando, não, ele vai cair. Então, se o Maduro continuar no poder, provavelmente teremos uma intensificação das sanções contra a Venezuela. Você acha que por conta de um posicionamento do Brasil, meio que apoiando essa eleição fraudada, a gente pode ser vítima, de alguma forma, realmente de sanção ou não? Será mais uma desconfiança internacional e investimentos que poderiam não vir? Num primeiro momento, em desconfiança. Acho que não é o suficiente para outros países adotarem uma postura reativa contra o Brasil. Agora, claro que uma desconfiança ela pode se degradar ainda mais e criar condições para eventualmente, aí vai depender daqui para frente, se o Maduro continuar no poder, qual vai ser a posição oficial do governo brasileiro, né? E de que maneira essa posição pode ou não desgastar ainda mais a imagem do Lula. Politicamente, e também tem outra coisa, né? A gente está falando, eu estou falando aqui em termos de relações internacionais e tudo mais, mas esse tipo de coisa também provoca um problema sério na imagem do Lula internamente. Então teve muita gente que não votou no Lula, por exemplo, porque detesta o Bolsonaro. E que esperava, de forma ingênua, que o Lula fosse outra pessoa. Quando começa a ver uma sequência de declarações de apoio, ou passada de pano, que é o termo aí da juventude, né? Internética. Passar de pano no regime venezuelano e tudo mais, essas pessoas que não votaram porque era o Lula, mas votaram porque foi contra o Bolsonaro, essas pessoas tendem também a mudar o voto. Então cria também condições internas e até para a própria oposição pressionar ainda mais e começar a fragilizar o governo. É um governo que já está muito fragilizado em razão de toda essa sanha tributária, né? Ao mesmo tempo que um excesso de gastos. Então, na cabeça de muita gente, cara, tá aumentando tributo não é para entregar mais, que foi sempre uma ilusão. Tá aumentando tributo para gastar mais. E gastar mais onde? Porque ninguém tá vendo esse gasto. O que a gente vê e percebe é que o gasto é sobretudo para inchar ainda mais a máquina pública e que prejudica ainda mais todo mundo. Então, se soma as condições internas com as condições internacionais, você cria uma situação muito difícil do ponto de vista, inclusive, eleitoral. Essa amizade com o Maduro pode custar muito caro mesmo. Como você disse, é muito inteligente do ponto de vista político você mostrar que, olha, quem me apoia, eu cuido bem e eu não traio quem me apoia. Sim. Se o cara é meu aliado, ele é meu aliado, né? Porque aí ninguém vai querer também trair, mudar de lado. Só que não é a primeira vez que o Maduro causa um embaraço nessa terceira gestão Lula. Porque vamos lembrar, parece coisa muito antiga, mas foi ano passado. Ele esteve aqui, não foi isso? Teve, mas eu ia falar, não era nem desse ponto, mas sim da vontade do Maduro de anexar 70% do território da Guiana. Que é a Guiana Essequibo. Por conta aí, né, de petróleo também. Um petróleo que fica na costa e que fez com que a Guiana fosse um dos países, se eu não me engano, o país que mais cresceu nos últimos 5 anos. E eu fico pensando, cara, se ele invade... Não foi o que aconteceu. Talvez seja o que vai acontecer em algum momento. Para unir o país, nada melhor do que declarar uma guerra contra o inimigo externo, né? Uhum. Mas se ele invade a Guiana, todos os países em volta, todos é forte, né? Porque você tem uma Nicarágua, tem uma Colômbia ali que é meio que um aliado, mas boa parte dos países em volta iria condenar veementemente aquela invasão. Só que o Brasil, que é o país mais importante da América Latina, ia fazer o quê nesse momento? A gente não sabe, mas pelo que aparece... O Lula ia... Será que a gente não sabe mesmo? Pois será que o Lula ia falar que nem ele falou na questão da guerra da Rússia com a Ucrânia? Não, veja bem, né? Colocando que é a culpa dos dois lados. Colocando, não, então vamos parar do jeito que tá. Uhum. Porque essa é uma solução que pra Ucrânia, por exemplo, é horrível, pro Putin é boa. Já pegou uma parte do território que ele queria. Ele já tem uma melhor saída pro Mar Negro, que é um porto de água quente, que é o que a Rússia ela carece, né? Se o Putin ele fecha os olhos... e quando ele abre, ele vê o mapa assim, as linhas que a gente colocou agora na Era Moderna, ele tá vendo o mesmo mapa que o Ivan o Terrível via,
com os mesmos problemas. O planície do norte da Europa continua plano, então é fácil de invadir, com blindado, com cavalaria lá no passado, e você não tem saída para pôr de água quente. Vladivostok é congelado, o Ártico é congelado, Mar Báltico não é uma saída tão boa também. A melhor saída é o Mar Negro, sendo que também não é uma saída tão boa, porque tem Bósforo, Dardanelos ali na Turquia, e depois cai no Mediterrâneo, que também é um mar fechado. Então, eu ficava imaginando, cara, se o Maduro declara essa guerra, isso teria um custo muito pesado pro Lula internamente, justamente por conta disso. Uma coisa é não, ele reconhece um aliado, longa data, não sei o que, mas tiver uma guerra aqui do lado, Sim. e o cara fala que o país invasor não tá errado, mas tá acontecendo agora não com uma guerra, mas com uma eleição. Então eu fico imaginando, sabe, se ele não pode estar perdendo a próxima eleição, e um dos fatores vai ser essa aliança feita com o Maduro há tanto tempo. Sim.